E nós estamos aí há poucos meses das eleições. E nesse ano a gente vai ter eleição para presidente, senador, governador, deputado estadual e deputado federal. E quem vai explicar melhor para a gente entender melhor sobre os candidatos, né? O doutor Aires Furquim Cabral. Doutor, primeiramente, vamos explicar melhor para o pessoal de casa, né? Porque a gente está vendo aí vários candidatos, né? Vamos falar primeiramente para presidente. O que o senhor pode estar falando para a gente? Bom, eu acho que nós temos uma movimentação da classe política, no primeiro momento, a grande maioria pensando na sua subsistência, tendo em vista essa avalanche de corrupção. Com isso, você não conseguiu formar lideranças que possam apresentar, até esse momento, soluções. Vejamos que a esquerda está combalida com Marina, Ciro, etc. A direita alvossurada com o Bolsonaro, dentro de um viés de extremo radicalismo. E o centro, que é para onde as pessoas normalmente convergem, ainda não encontraram um nome. Se nós pensarmos que hoje é quinta-feira e na quarta, aliás, na terça só, que o MDB definiu que poderá lançar Henrique Meirelles, e se a gente colocar ele no meio até agora, ele, dos grandes partidos, é o único que não tem vínculo com Lava Jato, é uma coisa importante. Aí, então nós temos hoje uma eleição atípica, diferente e totalmente aberta. E eu te diria que até agosto pode surgir novos candidatos. Eu só quero acreditar, e continuo firme nisso, que Lula é ficha suja e jamais poderá ser candidato. Até porque, se nós entendermos que preso pode ser candidato, nós estamos encerrando a nossa vida de cidadão. Doutor, vamos falar sobre os candidatos a governo do estado de Goiás. Temos Ronaldo Caiado, José Hélito e Daniel Vilela. Olha, eu acredito que com relação a Goiás, o quadro está formado. Aí nós temos o PT com a Cátia Maria, que não tem apelo popular nenhum. Eles estão afim mesmo de uma coligação. O que nós podemos perceber, assim, muito en passant, é que a candidatura que despontou desde o início com maior apelo popular foi do senador Ronaldo Caiado. Mas, por incrível que pareça, ela não mudou nos últimos 3 meses, ela não prossegue uma escalada de crescimento e houve um pequeno declínio, enquanto que Daniel e Zé Hélito lutam mais ou menos pelo mesmo patamar de força eleitoral, sendo que há 2 meses atrás Zé estava um pouco na frente e hoje me parece que Daniel ultrapassou. O que isso nos leva a crer? Nos leva a crer que se Ronaldo Caiado não conseguir colocar na população que ele efetivamente é um candidato que atinge todas as castas sociais e que está distanciando da forma radical com que tocou a vida, se ele não conseguir isso, as candidaturas de Zé Hélito e Daniel Vilela vão se auto-impulsionar. Então a gente não poderia dizer a quanto e como chegaremos no segundo turno. Mas tudo caminha para uma ideia de que chegarão mais próximos. Por quê? Daniel, José Hélito sobem muito pouco e Ronaldo Caiado cai muito pouco. Então nós teremos uma eleição, tudo indica, em que o Ronaldo deve ir ao segundo turno e um desses dois também. Aí a eleição é outra história. É uma eleição zerada e que começa. E eu volto a te dizer, por melhor que tenha o apelo do momento, o senador Ronaldo Caiado tem como o mais difícil comprovar que ele não é um homem de classes mais elevadas, que governará com esses olhos, e que não será tão radical. Daniel Vilela terá que explicar sua ligeira ligação com a Lava Jato e José Hélito terá que explicar a sua relação umbilical com os problemas também éticos do governador Marconi Perillo. Doutor, entre José Hélito e Daniel Vilela aí, filho de Jataí, né, filho de um dos grandes governantes do estado de Goiás, que é Maguito Vilela, o senhor acredita que quem leva o segundo turno? Se os dois forem para o segundo turno e Caiado ficar fora, eu te digo que será uma das eleições mais apertadas que já teve o Estado e ninguém tendo condição de dizer qual dos dois terá mais força. Agora precisamos fazer uma outra análise. O José Hélito carrega esses
16, 20 anos de governo do PSDB, incluindo o governador Alcides, que gera um desgaste muito grande. E o Daniel é um rapaz novo, que está no seu 3º mandato. Isso implica menos desgaste, mas é uma eleição muito apertada. Tá certo, doutor. Vamos falar um pouquinho de deputado federal, né? E deputado estadual, que a gente viu que muitos dos vereadores aqui de Jataí lançaram, né, sua pré-candidatura. Isso preocupa, porque são muitos candidatos e pode acontecer de no final nenhum deles ser eleito? Olha, se começarmos como deputado federal, aos meus olhos só tem uma possibilidade, que seria a candidatura do ex-prefeito Humberto Machado. É uma candidatura que foi posta, mas até hoje ela não foi efetivadamente demonstrada como uma candidatura que está caminhando. Quanto aos candidatos, o excessivo número de candidatos a deputado estadual, nós temos que fazer uma análise mais profunda. O porquê que tanta gente quer ser e qual é o interesse da população de Jataí. Eu acredito que é a falta de liderança efetiva. Aí todo mundo acha que pode ser. E o outro problema é que nós encontramos uma percepção política de acordos ainda muito incipiente. Ou seja, eu sou candidato, mas eu tenho que ser por uma coligação fraca. Então eu acho que tem muito nome, mas que em agosto terá uma peneirada significativa. No quadro posto hoje, eu acho que nós teríamos dificuldade de ter um só. Imagina, né, doutor? Então, agora, para finalizar, doutor, o que deixar de recado, né, para os jataienses que estão nos assistindo, né? O senhor já, em outra entrevista, conversou com a gente, falou sobre o voto consciente, né, o voto de pessoas que não estão envolvidos na corrupção. Então, reforça novamente para a gente. Olha, a única saída que nós temos é votar em pessoas que querem fazer o bem. Não tenha dúvidas que todo mundo que entra no meio político, ao manusear a vida com poder, pode ter recaída. Mas é melhor votarmos em quem ainda não teve do que naqueles que vivem recaindo. Então que votemos distanciados da ideia, fulano é meu amigo, fulano pode me ajudar. Mas o que é que ele pode fazer por nós jataienses, por nós goianos, por nós brasileiros? O importante é o nós. O eu só nos leva ao abismo.